essa live para mais pessoas. Bom dia, Antônio! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tivemos uns problemas técnicos aqui. Se travar minha Normal. live, gente, me avisa, porque tá dando sinal de conexão baixa. Então, pode ser que dê uma travada, tá? Eu acho que é por causa do tempo aqui. Qualquer coisa, a gente vai olhar para o perfil do Antônio, que talvez com a pessoa seja mais fácil. Antônio, é a tua primeira live, Antônio? Sim, assim é. Ai, que lindo! Tô assim, ó. Hã? Tá assim? Tô assim, ó. Eu fico nervosa toda live, é normal isso. É com medo mesmo, vai com medo e vai, né? Não para, não. Então tá, bom dia para quem tá chegando. Encaminha essa live para mais pessoas, tá? Que o Instagram ele tá demorando para avisar, demorando para entregar. Então, se você puder, envia aí para 5, 6 pessoas que tiverem na tua lista. Convida para estar aqui. A gente vai tirar dúvidas sobre hipnose. O Antônio é hipnoterapeuta também. A gente fez uma formação juntos em São Paulo, né? Foi aonde a gente se conheceu. Então, quem tiver dúvida, aqui do lado tem uma caixinha de pergunta. Pode colocar a pergunta ali que a gente vai acessando, tá bom? A minha voz tá bom? Dai, confirma aí. Tá me ouvindo bem, Antônio? Eu tô ouvindo bem. Eu vou colocar, Vocês estão me ouvindo bem? eu vou colocar o fone porque eu abri a porta aqui para a internet ficar melhor. Então vamos lá, Antônio, para começar, se apresenta aqui para a galera. Antônio, se tu puder baixar um pouquinho teu celular só para te ver mais, que tá um pouquinho para baixo o teu rosto, aí fica bem na frente dos comentários. Isso, Se tá for muito velho, ótimo. vai cair esse danado. Sem experiência, né? Deve estar apoiado numa garrafa, num livro. Não, ele tem um tripézinho aqui, só que o tripézinho é daqueles normal de mesa, né? Então ele não Aham. tá meio... Então tá, Antônio, começa se apresentando, falando um pouco do teu trabalho, o que que você faz, para quem não te conhece aqui, te conhecer. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Júnior. Eu, como a Michelle falou, eu sou psicoterapeuta, né? Tenho formação em hipnose clínica. Estou estudando hoje programação neurolinguística, fazendo uma pós em psicanálise e já fiz cursos também de inteligência emocional. Por que, Antônio, tu começou com essa loucura de estudar tanta coisa para a mente humana? Comecei por causa da minha filha mais nova. Ela começou com um problema de transtorno de ansiedade e a gente levou psicólogo, levou no psiquiatra, e a hora que foi para o psiquiatra, ele carcou fluoxetina. E aquilo me deixava muito incomodado, né? De ver uma menina de 11 anos de idade já tomando medicamento e que eu sabia que ia ser para o resto da vida. E aí eu fui pesquisar a respeito de alguma técnica que pudesse ajudar a vencer a ansiedade sem a necessidade de remédio e descobri a hipnoterapia. E aí eu comecei a estudar para ajudar a minha filha. E depois que eu comecei a estudar, eu vi que eu poderia ajudar não só ela, poderia ajudar mais pessoas. Eu fui me dedicando cada dia mais. Hoje eu já tenho, na parte de hipnose clínica, eu tenho 4 cursos diferentes. Como eu disse, estou fazendo uma pós agora em psicanálise e fiz inteligência emocional e estou fazendo algum estudo em programação neurolinguística. E já fui convidado agora esses dias, Michele, pelo Fabrício para ir para a formação de PNL Practitioner lá São Paulo. lá em São Paulo, no mês que vem. Então tá, Antônio, eu já quero que tu fale para nós aqui o que é hipnose, para a gente começar, né? Mas antes, tem uma frase do Joseph Campbell, um escritor, que eu gosto muito, né? Porque muitas pessoas têm medo, têm receio de olhar para dentro, né? E olhar para uma situação para fora é mais confortável, né, do que olhar para dentro de mim, né? E a hipnose é esse, é um olhar para dentro, né? E aí ele tem uma frase que diz assim: a caverna que você tem medo de entrar pode esconder o tesouro que você tanto precisa. Então, as respostas que você precisa
estão dentro de você, né? E muitas vezes a gente tem medo de entrar nessa caverna, porque a gente não sabe o que vai encontrar. E pode ser que nessa caverna tenha o tesouro que você tanto precisa, tá? Então essa frase dele tem muito a ver com a hipnose, né? E Antônio, fala para nós aí no teu conceito. Eu sei que existem inúmeros conceitos de hipnose, várias formas de falar, mas para você o que que é a hipnose? Só quero complementar essa frase tua aí. Eu fiz um atendimento com uma pessoa aqui em Lucas há uns 6 meses atrás. E quando ele ressignificou o problema dele, ele falou: Nossa, mas o problema estava, a cura estava dentro de mim, né? Eu falei: Sim, né? Você tem Todas as a respostas. forma para corrigir o problema, né? A gente só guia você a Uhum. resolver esse problema, né? Bom, hipnose, o que é e o que não é. A princípio, não é nada daquilo que a gente vê na televisão. Concorda? Você concorda, Michele? A hipnose clínica, sim, a gente vê hipnose de palco, de brincadeira, de, né? Ou aqueles pêndulo que tu fica assim, que tu sai, né? Então não tem nada a Ou ver com isso. o misticismo dos filmes, né? Que você Sim, aham. controla a mente da pessoa, que você faz a pessoa Que a pessoa agir. sai, que a pessoa sai do corpo, né? Que ela não tem mais consciência. Bem pelo contrário, durante um estado de hipnose, você está totalmente consciente, você está totalmente presente em si, né? A gente tá fora de si quando a gente está inconsciente, agindo e reagindo o tempo inteiro, né? Nesse momento, sim, você tá muitas vezes fora do corpo, né? Não tem assim situações, eu já ouvi muitas pessoas falar, meu, eu não sei por que eu fiz aquilo, né? Eu não sei por que eu tive aquele comportamento, né? Porque você está totalmente inconsciente, né, das suas ações. Uhum. Durante a hipnose, você está consciente das suas emoções, dos seus acontecimentos, você está totalmente presente em você. Exatamente. Então, assim, a hipnose que se implanta na cabeça das pessoas aí na televisão é aquela hipnose que você consegue dominar a pessoa. E a hipnose não tem nada a ver com domínio, com possuir a cabeça da pessoa. Já o que é hipnose? É um estado normal da mente humana. Tá? A gente entra em estado de hipnose por várias vezes durante o dia, até como um mecanismo de relaxamento, porque se a nossa mente ficasse focada 100% durante 24 horas no dia, eu acho que sairia fumacinha da cabeça, né? Porque não daria conta de refrigerar a mente, né? Então a gente precisa passar por esses momentos de relaxamento, né? Para que a mente dê uma amenizada nos pensamentos e a gente não funda a nossa cuca, né? Então, assim, o que seria um exemplo de hipnose do dia a dia? Eu saí de casa para ir lá no mercado e no caminho eu esqueci o que eu estava indo fazer ao mercado, eu tive que voltar para trás para lembrar o que eu pretendia fazer. Ou saio de casa para ir na casa de algum amigo e paro na frente do meu trabalho num domingo de manhã cedo. Então, isso daí é um mecanismo que você entrou num estado automático, né, da sua mente. Então, seria um exemplo simples de hipnose. Eu gosto de Mas a falar hipnose, também que a hipnose é uma forma de comunicação, né, que te leva a um transe, né? Ou algum estado semelhante do transe, né? O que é o transe? É um relaxamento, né? E muitas vezes a gente entra nesse estado de transe. Quem pratica meditação, né? Durante a meditação você tem um relaxamento profundo em que você entra num estado de transe. Eu tenho os meus grupos gratuitos de meditação, de 21 dias de meditação, e eu tive pessoas que já passaram por uma regressão durante uma meditação. Quer dizer assim, que elas entraram em estado de transe tão profundo que elas voltaram a momentos da vida dela. Então acontece automaticamente, né? E sonhar com os olhos abertos, né? Isso também é um transe, né? Por exemplo, eu tô aqui com meu copo d'água, eu tô tomando a água e eu estou totalmente concentrada, viajando em algum lugar, em algum momento, né? E eu estou concentrada. Passa alguém, me chama, Michele, e eu não escuto. Passa alguém aqui, eu sei que passou alguém, eu sei que alguém falou comigo, mas eu estou aqui
bebendo a minha água e concentrada em algo. Acontece muito, a minha filha falava, mãe, tu tá hipnotizada? Porque eu sempre gostava. Quando eu trabalhava fora, eu acordava de manhã bem cedo. Eu adoro tomar o meu café de manhã bem cedinho, quando ninguém acordou, assim, bem quietinho. E às vezes eu tava lá na cozinha tomando o meu café assim, ó, viajando, imaginando, sabe? Já criando. E elas passavam, falavam comigo e eu não respondia. Isso é um estado de transe, isso é um estado de hipnose, né? Você está profundamente, né, concentrada em algo. Quando você vai assistir um filme ou uma novela que você fica ali, ó, com os olhos fixos, né, naquilo, concentrada naquilo. Então, o transe é esse estado focado, né? Você fica totalmente focado e concentrado naquele momento, naquela situação. Uhum, é isso mesmo. A hipnose é 100% foco e concentração, né? Então, aquela história que a pessoa pensa que vai para Nárnia, não, ela não vai para Nárnia, né? No momento da hipnose, do transe hipnótico, ela simplesmente vai estar 100% focada e concentrada no que o hipnoterapeuta está tratando com ela, né? Pode ter cachorro latindo, pode ter barulho de sirene, pode ter campainha, pode ter os cambau a quatro ali fora fazendo barulho, que ela não vai estar prestando atenção, ela vai estar prestando atenção na voz do hipnoterapeuta, né? 100% foco e concentração. E aí, nesse momento de foco e concentração, a gente consegue burlar o guardinha do banco, né? Que seria o nosso raciocínio lógico, né? O nosso córtex pré-frontal. E a gente consegue acessar o nosso subconsciente. E através do subconsciente, você vai verificar os traumas, né? Eu tive pessoas que eu já atendi que tinham traumas assim que não imaginava do que. Simplesmente existia um problema. Esse rapaz que eu falei para você no início, que ele chegou a falar para mim, o problema estava em mim, a cura estava em mim, ele chegou na minha casa mancando. Ele dizia que desde os 18 anos ele sentia uma dor muito forte no ciático. E eu, até no dia eu encaminhei ele para um osteopata, que me atende na minha parte das minhas dores, né? E aí ele falou, não, eu queria que você me atendesse. Aí ele veio aqui, eu fiz com ele aquela técnica da linha do tempo, e quando chegou aos 18 anos de idade, nós visualizamos o que era o trauma dele. Não tinha nada a ver com ele, foi uma cena que ele viu quando ele tinha 18 anos e que a mente dele refletia no corpo. Ele entrou na minha casa mancando e saiu caminhando. Né? Então, assim, buscou o trauma, ressignificou, tratou o problema. Né? A vantagem da hipnose é essa, que você não fica ciscando em volta do problema. Você vai a fundo no problema, descobre qual é, ressignifica e dá um novo sentido para a vida da pessoa. Né? A vantagem da hipnose é essa, sobre algumas outras terapias, né? O problema geralmente ele é causado por uma emoção. Essa emoção ela gera uma crença, algo que você acredita e ela gera um comportamento, né? Então a gente precisa identificar Exato. essa emoção. Então, quando eu tenho um comportamento inadequado, né, no momento da hipnose, a gente pede para sua mente ir àquele momento onde gerou aquela emoção. E às vezes são acontecimentos e fases que você nem imagina, né? Isso a gente está falando de voltar na emoção. Nem sempre a gente precisa voltar na emoção, né? Muitas vezes a gente precisa só trazer um novo sentido para a sua mente, né? Para que você não gere mais aquele comportamento. Então, assim, na hipnoterapia, ela existe diversas técnicas, né, que são aplicadas. Eu, particularmente, gosto muito da regressão, né? Eu acho ela muito efetiva. Eu tive experiências, né, comigo, com as minhas filhas, né, nesse processo de regressão, e eu gosto bastante, é uma das técnicas que eu mais aplico. Mas eu sei que tu aplica outras técnicas, né, Antônio? Sim. Tudo depende muito da situação que o cliente se apresenta para mim, né? Então, a linha do tempo é uma técnica que funciona legal também. Ela vai buscar a causa lá no fundo também, né? Aí, eu já tive pessoas que eu trabalhei com regressão. Então, tudo vai depender do que o cliente te apresenta na hora. Se ele sabe qual é o trauma, você vai direto ao trauma. Se ele não sabe, você tem que buscar a causa.
E como buscar? Regressão, você busca a causa, linha do tempo, você busca. Agora, o divertido da linha do tempo é o seguinte: você faz o cliente caminhar para o passado e quando ele encontra a causa e você ressignifica, ao final você faz a ponte ao futuro. Né? Leva o cliente 4, 5, 10 anos lá na frente para ver se está tudo ok. Vai acontecer tudo que ele está vendo lá na frente, Antônio? Não, nada disso é previsível de acontecer. Só que o que demonstra numa ponte ao futuro, é que se ele se vê num futuro tudo bem, ele ressignificou o trauma lá atrás, porque a vida dele já está uma porcaria hoje aqui, e ele não sabe do que é. Se ele tratou lá atrás e no futuro ele está bem, quer dizer que realmente se ressignificou aquele trauma, né? Então, assim, tudo depende da situação que o cliente apresenta para mim na hora aqui, né? É por isso que eu trabalho com esse sistema de terapia sob medida. Eu não levo um script para a cena. Eu Que analiso o cliente. cada cliente é único, cada um de vocês aqui é único, o problema de vocês é único. Então, a hipnoterapia é isso. A gente faz toda uma conversa antes para entender a estrutura do problema e depois fazer uma terapia sob medida para vocês, né? Então, não tem como ter uma fórmula pronta, né? Cada um é único e é tratado de forma única, né? E eu mudo o significado quando eu mudo a emoção sentida. Então, assim, para mim não sentir mais aquilo, eu preciso mudar a emoção sentida. Tudo está registrado no teu subconsciente. Tudo, 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 tudo. Desde quando você estava no ventre da mãe, você já sentia as emoções, você já sentia. Eu tenho muitos casos de pessoas que vão direto para o útero, né? Porque é lá dentro que elas têm que foi condicionado aquilo que limita elas. Gente, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui ou ali na caixinha de perguntas ou nos comentários. Eu tenho umas aqui que eu recebi ontem e eu vou falar aqui, né? Quando detecta o problema, como é tratado? Então, acho que a gente já respondeu aqui, né? A pessoa, quando ela vem, ela já está com ou alguma emoção, ou alguma crença, ou algum comportamento, ou alguma situação que esteja incomodando ela, né? Ela já vem procurar com isso. Então, ela já sabe do problema, né? Porque se ela não sabe do problema, se ela acha que ela não tem problema, ela não vai nem vir buscar um hipnoterapeuta, ela nem vai buscar uma terapia dessa forma. Então, assim, ela já sabe que ela tem um problema. Então, como que é tratado? É isso que a gente falou, né? A gente olha qual é a situação, qual o momento da pessoa e a gente aplica a técnica, né? E como é tratado? Ela perguntou se é ressignificado, né? Então, é isso que eu falei agora, né? Quando eu mudo o significado, né? Eu mudo a emoção. Então, a gente muda o significado para você. Quem que muda? Você, né? Você quer resolver aquele problema, que outro significado você pode dar para aquele problema para que aquilo não te incomode mais, para que aquilo seja uma página virada na sua vida, né? E aí ela perguntou também, eu não entendi se é durante a hipnose ou em alerta. Eu não entendi essa colocação. Mas sim, durante a hipnose, a sua própria mente, o seu próprio subconsciente, ele já sabe qual a resposta e qual a melhor forma de ressignificar aquilo, tá? O teu próprio subconsciente, ele sabe, né, da melhor forma. Então, por isso que a gente coloca vocês numa forma de mais relaxada, de transe, né, para que você acesse o seu subconsciente. E naquele momento a gente dá o comando para o seu subconsciente, ele sabe qual é a melhor forma de ressignificar aquilo. Eu gosto muito da... Antônia, tua voz está um pouquinho longe. Tá? Você quer que eu ponha o fone? Agora voltou, agora tá bom. Quer falar? Eu quero. Essa questão de se ressignifica em transe ou em alerta, em estado de vigília, tudo depende, né? É uma situação assim, se é uma fobia, por exemplo, eu não preciso pôr a pessoa em transe para tratar uma fobia. Ela pode estar em estado de vigília. Você simplesmente muda o significado na mente da pessoa. Né? Porque muitas vezes as pessoas confundem o transe e aquele transe em que você fica totalmente apagado, teoricamente, né? Que não fica apagado, mas... Lembrando que transe não é dormir, né? É só relaxar. Exato, né? É só relaxar. Mas você pode trabalhar com uma pessoa com transe muito leve, com transe profundo, ou simplesmente em vigília, né?
você não depende do transe para fazer a ressignificação. Depende muito da situação. Qual é o motivo do transe em si? Não sei qual é o meu problema. Então, você põe a pessoa num transe mais profundo, em que ela possa acessar o seu subconsciente. Porque se ela está em transe, o nosso sistema consciente ele está desligado, teoricamente, né? Você tem mais acesso ao seu subconsciente, aonde estão armazenados, arquivados, os nossos traumas, as nossas lembranças, toda a nossa herança está no subconsciente, né? Então, você colocando a pessoa em transe é mais fácil o acesso do que você trabalhar com ela em vigília. Mas nada impede. E qual o sistema melhor de transe? É a pessoa que define. Muitas vezes a Michelle atinge um transe super profundo e o Antônio atinge um transe super leve. Mas o transe super leve também me dá acesso ao meu subconsciente. Então, o meu nível de transe não precisa ser idêntico ao da Michelle. Então, tudo isso Exatamente. depende muito da pessoa. Cada caso é um caso, né? É a sua Eu... aceitação, né? Também a aceitação da pessoa, né? Exato, E isso é pessoal, exato. isso é qualquer um consegue. O nível é você que escolhe o quanto você quer realmente se entregar para a técnica, o quanto que você aceita isso dentro de você. Ah, A todo e momento aquela... você está consciente, na verdade você está mais consciente do que nunca, né? Porque na verdade o inconsciente ele não está inconsciente, o inconsciente ele está super consciente, o que está inconsciente é o seu consciente, né? A nossa, a nossa mente consciente é que está muito inconsciente, então nesse momento você está plenamente consciente. Os dias que eu estava lá na casa dos meus pais, que foi aqueles dias que eu visitei você, o meu pai falou assim para mim, você não consegue me pôr em hipnose. Então, assim, ele já disse, você não consegue. Que não é eu que não consigo, é ele que não consegue, entendeu? A Uhum. pessoa precisa aceitar, querer participar do processo. Se ela chegar com bloqueio, ela não consegue acessar nada. Né? Uhum. Eu comecei o atendimento com uma moça aqui a semana retrasada, e ela falou, daí eu perguntei para ela, né, de 0 a 10, quanto você quer resolver esse teu problema de ansiedade? Aí ela falou assim, 9. Eu falei, então você não quer resolver, você precisa chegar no mínimo a 10. É de 10 Uhum. para cima para você poder resolver o problema. Enquanto você estiver no 9, ainda tem 1% ali que não está querendo resolver a Que solução. não tá querendo resolver e você não vai resolver. Você precisa querer, né? Então a gente avalia muito como que está a pessoa em cada situação, o quanto ela quer resolver o problema, porque senão a gente não consegue, né? A gente é só um instrumento que usa uma tecnologia, né, para que você resolva. Tem uma pergunta aqui da pessoas da mesma família podem se consultar com o mesmo hipnoterapeuta ou o ideal seria procurar especialistas diferentes? Quer responder, Antônio? Eu acredito, assim, como a gente trabalha muito imparcial, né? Eu não teria problema de atender pessoas da mesma família. Eu sei muito bem desvincular o atendimento de cada pessoa, né? Então, mas aí fica a critério da pessoa. Por quê? Suponhamos que, eu contei todos os meus problemas para o Antônio, e o Antônio vai atender o meu esposo, a minha esposa. Ele pode contar, falar, comentar sobre os problemas. Então, fica a critério da pessoa. Nós, como profissionais, temos um código de ética, né, para seguir, que nós jamais vamos interferir entre situações de um paciente ou de um cliente e outro, né? Então, eu não teria problema de atender, É mas assim, fica a ó. critério E do cada, paciente. e cada pessoa é única, né? E assim, ó, o Antônio é casado com a Carla. Eu vou tratar o Antônio aqui. Eu não tô tratando a Carla, porque a Carla ela tem as experiências dela, as emoções dela, a vida dela, não tem, é único, né? Então, assim, eu não tenho Exato.
não, uma pessoa, seja da família, não tem como interferir na outra, porque cada uma tem emoções únicas. Por exemplo, gêmeos, né? Eles nascem juntos, crescem juntos, estão tendo a mesma educação. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma visão do mundo, né? Se eu pedir para eles, para Uhum. duas pessoas iguais, desenhe uma coisa vermelha. Talvez um vai desenhar um coração e o outro vai desenhar uma maçã. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma percepção diferente. E dentro da hipnoterapia, ou dentro da constelação, ou dentro de qualquer outra técnica, a gente trata a pessoa. Não adianta o Antônio vir aqui, eu vou tratar o Antônio. E o Antônio está falando da Carla. Antônio, não é sobre a Carla, sua esposa, é sobre você. A gente traz a pessoa para ela. Né? E acontece muito de começar na terapia e a pessoa tá falando da outra pessoa, a pessoa tá falando da outra pessoa, ou do relacionamento que terminou, ou do filho, é sobre a pessoa, é sobre ela que a gente está tratando aí. Então não tem como interferir. As respostas, como a gente já falou, é o subconsciente de você que dá. Então, o subconsciente de cada um de vocês sabe a resposta. A gente não interfere nisso, né? A gente só conduz para uma ressignificação. A gente induz o teu subconsciente a te dar as respostas e você mesmo ressignifica com os recursos que você já tem dentro de você. Então, Exatamente. totalmente não interfere, não tem como interferir nisso. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Rosa. Deixa eu ver se tem mais algum. Porque na minha. Ó, eu quem fiz a pergunta, porque na minha mente a hipnose era como nos filmes, mas todas as respostas já foram dadas. Perfeito, Zê. A Fê disse: preciso disso. Vamos marcar. A Júlia está na live. A Rosa disse obrigada. Gente, se tiver mais alguma pergunta, vai colocando aqui, tá? Hipnose, deixa eu falar algumas coisas do que não é hipnose. Hipnose não é mágica, não é milagre, é apenas uma ressignificação. Assim como existe a hipnose, existem outras imensas terapias que te ajudam a ressignificar emoções, a mudar crenças que te limitam, a mudar comportamentos que não te levam a um condicionamento, a vida que você deseja, a vida que você quer. Tá? Então, a hipnose é só mais uma forma de terapia, né? Assim como existem várias outras ferramentas aí para trabalhar isso, né? E outra coisa, né? Se a pessoa às vezes não se sente bem com a hipnose, ela pode procurar um outro tipo de terapia, né? Porque a hipnose Exatamente. é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnose, né? Então vai ter aquela pessoa. É você querer, é você estar disposto a realmente a querer ajuda, o autoconhecimento é essencial, né? Eu tenho hoje os meus cursos de autoconhecimento, tenho grupo de meditação, tenho várias formas para você dar um passo, né? A hipnose é mais uma ferramenta para você dar um passo para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, para a sua evolução, para você realmente viver uma vida realizada e não apenas sobreviver, né? Eu vim muito tempo de uma forma de vida de sobrevivendo, né? Eu até quero contar um pouquinho da história da hipnose na minha vida, mas outra coisa sobre a hipnose também, você permanece o tempo inteiro sabendo quem você é, aonde você está e com quem você está. Né? Até tem muitos casos que a pessoa volta num momento muito dolorido, eu chamo ela para o momento do agora. Ei, você está aqui comigo, Michele, hipnoterapeuta, está tudo bem, você está vendo uma situação e a gente vai resolver a situação. Então, a pessoa ela sabe o tempo todo que ela está num lugar seguro, com quem ela está, quem ela é, ela não acessa nada. Não muda nada os seus valores, né? Seus valores pessoais. Ela não vai falar coisas que ela não quer falar, ela não vai, eu vou, às vezes até tem umas brincadeiras, eu vou falar a senha do meu banco. Não, tudo que você fala, você está consciente. Na verdade, você está muito mais consciente do que quando você acha que está consciente, e na verdade você está inconsciente, tá? Então é isso. Até tem uma moça, uma cliente minha que eu fui atender ela na casa dela. Eu atendo muito online, tá? Quando é da região que eu moro, eu até atendo presencial. Mas hoje eu dou preferência ao online, tá? O online ele tem um resultado excelente. Eu sei que o Antônio atende em clínica, né, Antônio? Mas hoje eu me especializei bastante no online, então eu prefiro atender online, mas em algumas situações, né, que a pessoa mora próximo, eu atendo na casa da pessoa.
pessoa. E eu fui atender e ela escutava o cachorro. A hipnose dela durou 3 horas. Ela escutava o cachorro, ela escutava os filhos, ela escutava tudo, mas ela estava ali e é bem legal. Um dia eu quero fazer uma live com ela para ela contar dessa experiência. Ela foi a primeira experiência dela, assim, Michele, eu tava ali, mas eu não tava ali. É algo assim bem. Ela estava profundamente concentrada ali na situação que ela estava vivendo naquele momento, ressignificando aquele momento. Ela escutava tudo, ela estava presente. Entendeu? Então, assim, você não sai do corpo, você não deixa, né? Você permanece sabendo tudo o que está acontecendo, tá? Eu priorizo sempre o fechamento de pacotes e não de sessão única, né? Muitas pessoas me chamam para fazer sessão única, eu até tenho o valor da sessão única, mas eu prefiro um pacote, por quê? Porque quando você acessa uma emoção, algo, você resolve. Numa sessão, você resolve aquilo. Só que dispara outras situações que também precisam ser tratadas. Então, muitas vezes, com uma única sessão, eu não consigo acessar o que vai disparar depois. O que eu faço? Michele, a forma da Michele atender. Eu continuo acompanhando, né? Pelo WhatsApp, acompanhando a pessoa durante as 5 sessões, durante o tratamento. Por quê? Porque vai disparando outras emoções, outras coisas. Porque quando eu mexo no subconsciente, eu digo que é que nem pegar um baú que tu quer procurar uma coisa. Eu quero procurar algo lá dentro do baú e tem trocentas coisas. Você vai achar muitas outras coisas lá dentro do baú, procurando aquela coisa. Às vezes, tu nem vai achar aquilo que você está procurando, mas você encontrou Chama outras de coisas. caixa de Pandora. Exatamente, que eram importantes. Então, isso que acontece quando você acessa o subconsciente, né? Vão vir outros gatilhos, outras situações que precisam ser resolvidas. Então, hoje, eu trabalho com encontros de 5 sessões a cada uma semana ou a cada 15 dias. Quando é muito profundo, eu espero um pouco mais os 15 dias para ver tudo que está surgindo, né? Para a pessoa ir trazendo o entendimento daquilo, para mim partir para uma nova sessão. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui. No YouTube já existem muitos vídeos de hipnose. Seria o mesmo processo que vocês usam? Acham válido? Sim, sim, acho mesmo. Só não recomendo fazer sozinho algo mais profundo, mas até no meu feed eu deixei um aplicativo de auto-hipnose, que é para ansiedade, para relaxamento, para foco, para concentração. Lá tem várias, é do Maico Arruda, né? O aplicativo. Lá tem várias auto-hipnoses que vocês podem fazer, tá? É bem parecido com meditação. É a auto-hipnose que ela tem sugestões para o seu subconsciente. Então, pode fazer tranquilamente. Só não acessar coisas mais profundas, como o Antônio falou, de linha do tempo, de regressão, de coisas assim, porque você não vai saber como resolver. E aí, precisa o hipnoterapeuta estar ali para te conduzir, para que não gere um trauma sobre um trauma. Tá? Quando eu tento assim. Eu tenho um exemplo. Eu atendi um rapaz e quando ele chegou aos seus 5 anos de idade, ele descobriu o trauma do que havia acontecido com ele. Ele simplesmente abriu o olho, pulou da cadeira e foi embora. Não teve cristão que segurasse, sabe? E naquela semana ele deu uma loqueada tão grande, e ele jogava pôquer na época. Ele estourou 50 mil reais no poker, em autossabotagem, entendeu? Sempre com mão ruim, e ele jogava, arriscando assim, se destruiu na semana. E eu chamando ele para voltar, vem, vamos fechar a sessão, precisamos resolver isso, você não pode ficar desse jeito. Quando chegou na outra semana, só 7, 8 dias depois que eu consegui convencer ele a voltar, aí ele veio, aí tratamos, ressignificamos o problema. Hoje ele não dá mais bola para o poker. Ele tinha relacionamentos com a namorada, né, com problema. Hoje ele tem uma namorada que está tudo bem, está trabalhando assim, se mantendo bem com ela. Então, o resultado, se a pessoa tentar uma auto-hipnose via vídeo YouTube, ela pode sim acessar algo que ela não tenha preparo para se resolver, e não tem ninguém ali para auxiliar a resolver. Então, agora, há uma auto-hipnose para relaxamento. Eu tenho noite que eu ligo musiquinhas de sons binaurais para poder relaxar para dormir. O sono foi embora, foi lá para... O sono foi para Nárnia, né? E você tá ali na cama e rola.
você põe uma musiquinha de relaxamento, aí eu começo aquelas contagens de 100 até 1 bem compassado, e vou dando os comandos, sua mente vai relaxando, o corpo vai relaxando, e você acaba dormindo. Então, para isso, sim, a gente pode até recomendar. Mas Uhum. nunca tente uma terapia sem o acompanhamento de uma pessoa especializada no problema, porque se você acessar algo que você não tem condições de resolver sozinho, você vai ficar pior do que você começou, né? Então, evite ao máximo esse tipo de situação. Para um relaxamento, para eu estou estressado hoje, eu quero dar uma... Aí, tranquilo. Mas não vá mais do que isso, não, porque é muito perigoso. Então vamos lá, a pergunta da Rosa. Existe um pré-requisito para fazer o tratamento com hipnose? Por exemplo, preciso ter passado por uma terapia tradicional? Rosa, não. Você pode diretamente fazer hipnose. A gente faz uma sessão de anamnese antes para conhecer todas as estruturas e para saber qual a melhor forma da gente tratar. Mas pode vir tranquilo. Até é legal, porque assim, eu conheci a hipnose num processo de autoconhecimento meu, quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística. A gente tem uma introdução à hipnose. Eu fiquei apaixonada pelo método, eu achei o máximo. Por quê? Porque eu não preciso passar 3 anos fazendo terapia. Eu posso ir lá, numa sessão, resolver algo que já está me incomodando há muito tempo. E até vou dar um exemplo daqui a pouco disso. Então, eu fiquei apaixonada pela forma rápida e eficaz da hipnose. Foi isso que me encantou. Aí, quando eu vim dessa formação, foram 10 dias que a gente ficou nessa imersão estudando, eu voltei completamente apaixonada pela hipnose e querendo saber mais. Numa outra formação, eu encontrei um hipnoterapeuta, né? E ele disse, se tu quiser, eu posso te ajudar e tal. Eu disse, não, eu não quero para mim. Nesse momento, se tu tiver disponível, eu gostaria para minha filha, né? Porque... Eu tive depressão, tive depressão quando ela tinha 3 até os 7 anos dela. E eu sei que aquilo ocasionou várias situações na vida dela. E se eu pudesse resolver, ressignificar isso nela, era o que eu preferia nesse momento. E ele disse, tudo bem. E aí foi a primeira vez que eu participei, que eu vi uma sessão de hipnose, né, em que ele colocou a minha filha em hipnose e ela voltou aos 3 anos de idade. Gente, foi muito dolorido para mim que estava fora acompanhando a hipnose enquanto ela estava vivendo as situações. Ela voltou a situações que eu mesma não lembrava, mas situações de violência, porque eu vivi um relacionamento agressivo na época, e a gente voltou em várias situações em que a gente foi conseguindo ressignificar ano por ano daquela situação que ela viveu. Então, ela nunca tinha feito terapia nenhuma, tá, Rosa? Foi com a sessão de hipnose. Acho que a gente fez 5 sessões na época e foi bem eficaz. E aí, um outro exemplo que eu tenho também com as minhas filhas, a mais nova, ela tinha dermatite atópica, né? Desde os 2 para 3 anos começou a aparecer feridas, que eu não sei quem sabe o que é dermatite, mas são feridas que sangram e que todo médico diz que não tem cura, né? Ela ficou, eu acho que tinha uns 12 ou 13 anos quando eu fiz a sessão, então ela ficou mais de 10 anos com essas feridas. Quando a ferida não estava em carne viva, ficava a mancha da ferida, nunca chegava a cicatrizar. Ela tinha que tomar corticoide quando as feridas estavam mais graves. E um dia, numa sessão de hipnose, eu fiz uma sessão com ela e ela voltou aos 3 anos de idade quando eu me divorciei do pai dela. E ali naquela situação dos 3 anos tinha gerado um trauma. Por quê? Porque na época, tipo assim, eu não conversaria com uma criança de 3 anos explicando que o pai e a mãe estão separando e que ela não tem culpa daquilo. Mas para uma criança de 3 anos, ela significa, quando eu não falo para uma criança o que realmente está acontecendo, ela toma o significado dela, e para ela aquilo era culpa dela que estava acontecendo, porque eu não conversei com ela. E na sessão a gente ressignificou. Gente, hoje ela não tem uma mancha da dermatite, ela não tem nada, 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 nada. Sumiu por completamente. Então eu acredito muito, e isso foi uma única sessão que foi feita. Então não precisa ter uma outra
uma Terapia. outra terapia, né? Você pode fazer com uma única só, nada impede de você buscar outros recursos depois, né? Mas não precisa, respondendo a tua questão ali. E até numa outra sessão, com a minha filha mais velha também, ela tinha, quando ela começou a ficar com corrimento de sangue, quando ela ficou menstruada, logo depois ela começou a ter o corrimento contínuo. Ela menstruava direto. Ela chegava a desmaiar de tão fraca que ela ficava, né? Não parava. Já tinha feito todos os exames clínicos, nada resolvia. Aí era um domingo, a gente estava em casa, ela estava chorando, porque eu disse, mãe, eu não aguento mais, eu não paro de sangrar. E aí eu disse, não pode ser normal. Já fez todos os exames clínicos, não é emocional. E eu coloquei ela em sessão, e na hora da sessão, ela chegava a sair a guspe assim no canto da boca de raiva. Ela tinha muita raiva acumulada dentro dela em relação ao pai dela. E o que acontece? Toda emoção que eu reprimo, ela gera um comportamento e muitas vezes ela vem para o corpo físico, porque eu preciso botar aquela emoção para fora. Como ela tinha muita raiva acumulada, o corpo dela aquela forma era a forma dele botar aquela emoção para fora. Só que se eu não tratasse essa raiva, se eu não tratasse essa causa, ela poderia ter esse corrimento de sangue que não era normal, poderia gerar uma doença muito mais grave. E foi a percepção que eu tive naquele momento. Daqui a pouco ela está com câncer, né? Porque a pessoa que não para de sangrar o tempo todo, né? E aí, quando eu descobri que era raiva, que era aquela raiva acumulada, eu fui tratar aquilo que estava incomodando ela para que aquilo não virasse um caso pior. Hoje é normal o fluxo de menstruação dela. Então, o nosso corpo, ele fala, o Antônio está estudando PNL, eu sou formado em programação neurolinguística, o nosso corpo, ele fala o tempo todo, ele nos manda sinais o tempo todo, e a gente precisa observar, né? Uma crise de ansiedade não é uma crise de ansiedade, tem algo por trás, tem uma emoção, tem um comportamento, né? Uma dor de cabeça constante, não é normal uma dor de cabeça constante, o teu corpo tá mandando sinais o tempo todo do que precisa ser trabalhado. Quer falar alguma coisa sobre a pergunta da Rosa, Antônio? Não, só complementando mesmo, que realmente não depende de outro tipo de terapia para acessar numa terapia de hipnose. A única coisa é que ela precisa estar disponível para o processo, né? Mas esse disponível a gente vai, durante a anamnese, explicar certinho o que é a hipnose, para que ela não fique achando depois do processo, eu não entrei em transe, eu te ouvi, né? Então a gente deixa isso bem claro, o que ela vai sentir, como que vai ser o processo, para que ela possa se entregar tranquilamente à terapia, né? E que você falou do exemplo das duas meninas, né? O Antônio tem pavor de água e eu tinha pavor de dentista. Por que, Antônio, você tem pavor de água? Eu já me afoguei 3 vezes, de me tirarem do fundo do rio e do fundo de uma piscina, né? Aí, então assim, eu não gosto, né? E ainda eu banquei bem o Bart Simpson, né? Continuei teimando. Eu afoguei uma vez e continuei teimando por mais 2, né? Aí, então eu não gosto. Antônio, você poderia resolver esse problema da fobia de água? Poderia, com hipnose poderia. Você quer resolver? Não, eu não quero resolver. Né? A fobia de água não me interessa em resolver, mas a fobia de dentista sim, que é uma coisa que a gente precisa normalmente, né? Principalmente o tonto aqui que tem bruxismo, que eu aperto meus dentes, de chegar a quebrar os dentes. Eu de vez em quando preciso fazer uma visitinha no dentista. E a minha dentista dizia assim, você vem aqui, você sai com o seu abdômen trincado, de tanto que você levanta para jogar água fora, né? Para cuspir a água. Porque só a mangueirinha não dá conta, eu me afogo, eu fico desesperado, né? E aí, quando eu comecei a estudar hipnose, eu descobri que eu poderia me tratar sobre isso. E eu fiz uma auto-hipnose comigo e me tratei da minha fobia de dentista. Hoje eu chego na cadeira do dentista. A primeira vez foi engraçado, porque ela sabia que eu estava estudando a hipnose. E aí mas não comentei nada que eu tinha feito comigo. E eu sentei na cadeira, só pedi para ela um minutinho ali, um instantezinho.
e entrei em relaxamento, me coloquei na situação de transe hipnótico, e ela fez todo o tratamento sem eu dar uma respirada mais fundo. Quando terminou, ela falou assim, o que aconteceu hoje? Eu falei, ó, eu não te disse que eu estou estudando hipnose? Eu me coloquei em transe para receber o tratamento. Ela falou, mas nem anestesia tu precisou? Nem anestesia. Você consegue se anestesiar, você consegue se preparar para o processo, né? Então hoje eu vou ao dentista, eu não fico mais naquele problema de levantar e ficar cuspindo, eu não fico mais ansioso, nervoso lá na mesa do dentista, eu não preciso mais de anestesia. E os tratamentos, como dentes que eu quebro, às vezes é bem profundo. A última vez eu quebrei para dentro da gengiva o dente, saiu um pedaço grande. Então, assim, e tudo tratamento sem anestesia. Por quê? Porque eu me coloco no processo de anestesia pela hipnose. Então, a hipnose faz a gente dar uma mudada muito grande na nossa mente, né? Depois que você aprende a lidar com ela, né? E você leva isso para a sua vida. E durante os tratamentos, normalmente a gente vai ensinando, né, Michele, como a pessoa se pôr em auto-hipnose para um relaxamento de ansiedade, né, para que ela se controle futuramente. Por quê? A ansiedade é uma coisa que está no dia a dia do ser humano. Nós nascemos ansiosos e vamos morrer ansiosos, né? Até É quando um a gente não mecanismo. percebe, né? Até quando a gente não percebe. Aconteceu com uma E amiga assim, próxima que também teve uma crise de ansiedade sem saber que ela estava ansiosa, porque ela estava passando por um momento de estresse, né? Ela não estava observando o corpo dela, né? E o corpo fala. E aí, poxa, mas eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, como assim, né? É porque não estava se percebendo, né? e outra, a ansiedade é uma coisa normal do ser humano, né? Os nossos antepassados lá do tempo das cavernas precisavam desse mecanismo de defesa para poder fugir dos ursos, das onças, né? Dos animais selvagens. O bobão que não era ansioso, que ficava lá bem tranquilão, era comido pelo animal selvagem, né? E o ansioso, ele, ó, dele fuga, né? Então, a ansiedade é um mecanismo de defesa ou de fuga. Ou você está ansioso para se defender ou para correr, né? Agora, o problema é quando a ansiedade ela se torna a doença que te faz mal. Ah, eu vou ter uma prova semana que vem na escola e eu começo a vomitar essa semana porque eu vou ter prova semana que vem, né? Eu comento que o ansioso, ele vive no futuro e o depressivo ele vive no passado, né? Sempre pensando no que aconteceu, o outro sempre pensando no que vai acontecer, né? Cara, nem aconteceu ainda, você nem sabe se vai estar vivo a semana que vem para fazer a prova. Para que sofrer hoje com essa prova? Né? Então, vai vivendo, vai se preparando. É falta de E aí, estar no agora, né? No presente, de tu viver o agora, exato, o né? momento E com presente. a auto-hipnose, a gente ensina a pessoa a se manter no presente, né? Depois que você faz todo o processo de terapia com o cliente, você ensina ele a se manter sempre calmo, tranquilo, né? Como controlar essa ansiedade, principalmente a ansiedade, né? Que é um negócio que é inconstante, né? Tá altos e baixos o dia todo, né? Então, diferente de um trauma, eu tenho medo de elevador, né? Você vai lá, tira o medo de elevador, ressignifica ele e a pessoa vai andar de elevador normalmente. Eu tenho medo de avião, tu ressignifica. Não é uma coisa que você precisa estar sempre se preparando para poder voar. Não, você mudou a sensação, né? Mudou aquele comportamento da mente da pessoa, né? Então ela se É. mantém constante, né? A minha Agora, filha tinha fobia de gato, né? Mas era fobia, gente. Ela parecia que ia ter um ataque do coração quando um gato se aproximava dela, né? E isso é ruim, porque tu convive em vários lugares onde tem gato. Um dia eu tive que buscar ela no pé do morro, sabe onde eu moro, né, Antônia? Ela ficou paralisada na metade do morro, ligou chorando, desesperada. Eu desci correndo porque eu achei que ela estava sendo atacada, né? Por alguém. Não, cheguei lá, tava ela e o gato do lado olhando pra ela. Mas a gente tratou a fobia de gato, né? Ela não passou a amar gato, de ai, gato, mas assim, ela convive com gato, ela vê o gato, ela passa a mão no gato, ela não tem mais aquele pavor
do gato, porque a gente tratou a fobia, né? Você ainda deu sorte que ela aceitou ser tratada da fobia do gato. A Júlia tem pavor de inseto, barata, besouro, né? Borboleta. Vamos, Júlia, ressignificar esses medos? Não, eu não quero pegar o bichinho na mão. Cara, não precisa pegar o bichinho na mão. Mas aprenda a viver. A barata está ali no chão. Você pega o veneno, vai lá e mata a barata. Vai lá dar uma chinelada na barata, né? Não, não quero, não quero. Ela prefere ficar gritando lá dentro do quarto para a gente socorrer, ou lá no banheiro para a gente socorrer, que nem já aconteceu. Já aconteceu dela assustar com a bendita de uma barata dentro do banheiro, ela sai correndo sem roupa de dentro do banheiro, porque ela estava tomando banho, né? Então, assim, uma coisa simples, que era só ressignificar o problema. Às vezes ficar com um problema é gostosinho, tem um ganho, né? Tudo tem um ganho, né? Você fica com um problema porque tem um ganho, né? É um ganho inconsciente, é um ganho que não tem ganho, mas para sua mente é um ganho, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer olhar para aquilo porque ela tem um ganho naquilo, né? Eu tenho depressão, não vou me tratar da depressão porque eu ganho mesada, eu não preciso trabalhar, o papai me passa a mão na cabeça, a mamãe me agrada. Tem um ganho. Talvez Tem um ganho. essa depressão faz eu ter mais atenção da minha família, do meu marido, né? Então tem um ganho. Enquanto você não... aquilo não te incomodar o suficiente, né? Você não vai querer trabalhar. E Exato. é sempre a decisão de tratar algo é sua, né? Não adianta alguém querer te ajudar. É sua. A decisão de tratar aquilo é sua, é o quanto você está disposto a tratar aquele problema ou aquilo que te incomoda. Eu falo que o tratamento psicológico, né? Ele é como se fosse um tratamento de um viciado em drogas, né? Em cigarro. Ele tem que querer o tratamento para que aquele tratamento surta efeito, né? Resolva o problema da vida. Não adianta a família pegar o drogado, internar ele na clínica e botar ele com tratamento para tirar a dependência química, porque a cabeça continua ali. É a mesma coisa da pessoa que quer fazer dieta, né? Mas ela não pode ver um prato de comida, uma coxinha, um docinho, um negócio, né? Porque a mentalidade continua sendo uma mentalidade de uma pessoa que está ali fissurada na comida, né? Eu fiz redução de estômago, mas eu fico louco para ver comida. Não, você continua com a mentalidade do gordinho, né? Que se alimentava muito. Você precisa fazer a redução para que o seu corpo se adeque, né? Mas depois você tem que fazer um tratamento psicológico e mudar essa mentalidade do gordinho com uma mentalidade mais light, para que o seu corpo não sofra com a mentalidade do gordinho, porque senão você vai ficar comendo tudo que você pensa, aí dá os vômitos, ou passa mal, ou, né, N situações. Ou vive depressivo, triste, emburrado, por quê? Porque tem vontade de comer e não pode, né? Porque o corpo já não aceita mais aquela quantidade de alimento, por causa da redução de estômago. Então você precisa mudar a mentalidade, né? Mudar o seu mapa, né? Legal. Antônio, a Fê botou aqui que ela tem medo de dentista, ela gostou disso, que tal tu fazer um IGTV, colocar lá no teu perfil sobre a técnica de auto-hipnose para o dentista. Posso fazer. A Fê botou, quero fazer, mas tenho medo, vai com medo mesmo, né, Mi? Então, o olhar para dentro, né, a gente tem medo, né? A gente não foi ensinado e acostumado a olhar para dentro, né? Mas vai olhando. Se você está aqui na live, se você se colocou nesse ponto, é porque algo dentro de você já está pedindo por algo a mais. Eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso sair dessa situação, isso aqui deu para mim, né? Aquele momento que eu digo basta, aquele momento que eu digo chega dessa situação e saio dali, né? Todos nós temos esse momento, né? Em algum momento da nossa vida. Eu tratei uma senhora, ela viveu 30 anos com depressão. 30 anos com depressão. Em uma única sessão, a gente fez um tratamento de 5 sessões, mas na terceira sessão, essa mulher se transformou completamente, né? E eu gosto de acompanhar os meus clientes, eu gosto de ver a evolução deles, né? Ela já encerrou o tratamento, a gente fez um pacote de 5 sessões, e é incrível como ela lida com os desafios dela, como ela lida com o dia a dia dela. Gente, como é que pode uma pessoa 30 anos viver numa depressão, né? Não soltar aquilo.
E acontece. Então, assim, a gente vê que é algo que a gente consegue resolver de uma forma simples, tá? Eu repito aqui, cada um é único, o tratamento é único, né? E depois disso tem outros passos, né? Hoje ela estuda, hoje ela mudou alguns comportamentos, né? Para quê? Para a gente evoluir cada dia mais, né? Até ontem na minha turma de mentoria a gente estava falando, né? Porque dentro da minha mentoria tem pessoas que já vêm do autoconhecimento, tem pessoas que nunca trabalhar autoconhecimento, e ontem foi a aula de a gente trazer feedbacks e saber como é que tá. E é bem engraçado de ver assim as transformações, esse olhar para dentro. Nossa, eu tinha tanto medo e hoje elas querem mais, hoje elas buscam mais, né? Só que isso é eterno, né? Eu comecei e todos os dias eu aprendo algo novo, todos os dias eu descubro algo sobre mim, né? E eu vou caminhando nessa. Tá me ouvindo? Que a minha filha não para de me ligar aqui. Ela Sim, adora me tô vendo. ligar, ela adora me ligar no momento das lives. É a Duda que está lá nos Eu, Estados Unidos. Mas é isso, todos os dias eu dou um passo a mais, né? E assim, se permita, né? Porque conhecer você, saber quem você é, o que você realmente gosta, isso é uma liberdade, né? É uma liberdade que não tem preço. E tem uma outra frase que eu gosto, que é da minha mentora de inteligência espiritual, que é: quando eu cuido de mim, eu tô cuidando de todo mundo. Quando eu não cuido de mim, eu não tô cuidando de ninguém. Então, cuide de você. Até quando eu conheci o Antônio disse: eu tô aqui por causa da minha filha e não sei o quê. Eu olhei para ele e disse assim: o problema não é a tua filha, o problema é você. Né? E o Antônio era uma pessoa imagino. que não tinha problema. Pensa numa pessoa que não tem problema, gente. O Antônio, ele precisava ser estudado naquele momento, né? E aí o Antônio sentou do meu lado na formação, eu disse: eu vou mexer na ferida dele, eu vou achar a ferida dele, né? E até que ele se abriu e ele se permitiu trabalhar. Então, todos os dias a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está dando um passo a mais, né? Se eu tiver com 90 anos, eu vou estar aprendendo algo, eu vou estar evoluindo algo. Um exemplo que eu gosto muito, que eu sigo, é o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar, que com 90 anos ele estava constelando a mãe dele para resolver uma questão que ele percebeu. Então, o autoconhecimento é isso aí, é um passinho todos os dias. Fala, Antônio. Semana passada, eu estava indo para a clínica para fazer o meu atendimento, né? Aí encontrei um colega na rua. Daí ele falou: o que você está trabalhando hoje e tal? Porque ele sabia que eu estava mexendo com energia solar, né? Aí eu falei para ele: cara, eu tô começando um projeto novo aí, mexendo com psicoterapia, né? Como assim psicoterapia? Aí ele interessou, né? Aí eu fiquei contando para ele, conversando com ele. Falou: rapaz, eu tô com 20 e poucos anos, eu tenho medo de mudança. Você tá com 50 e tá começando um projeto novo. Não, você é pra gente se espelhar em você, porque você não para, cara. Você não pode parar. No momento que você parar, você tá morto, tá? Então, assim, o autoconhecimento, o aprendizado de todos os dias, aprender alguma coisinha, como diz o Einstein, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho natural, né? Que Então, eu se você falo, todos os dias... quando a gente vê, não tem mais como desver. Então, assim, se todo dia você aprender uma coisinha nova, a Júlia outro dia falou assim para mim: ô pai, você tem um monte de conhecimento inútil, né? Eu falei: por que conhecimento inútil? Ela me perguntou o que, que era um nome de um negócio que ela viu no mercado. Eu falei: é um corte de carne, né? Chambari. O que é chambari? Eu falei: é um modelo de corte de carne. Aí ela falou assim: nossa, mas que conhecimento inútil esse, né? Eu falei: conhecimento inútil não, foi útil para você, porque você não sabia o que, que era, né? Então eu pude te explicar o que, que era o chambari, né? Então, assim, de tudo, eu procuro aprender alguma coisinha, né? Eu tenho canais que eu sigo no YouTube de carro, de elétrica, de autoconhecimento, de hipnose, de terapias de todos os tipos hoje, porque você começa a mexer, você vai se encantando pelas informações, né? Então, assim, de tudo eu busco um pouquinho. Aí eu tenho o pastor Cláudio Duarte, que eu acompanho, e por aí afora, né? Então, de vez em quando,
Eu surto, eu dou uma olhada numas piadinhas para poder relaxar, porque você não pode ficar toda hora focado também. Mas é situações assim que você vai aprendendo. E depois que você começa a se autoconhecer, é maravilhoso. Você comentou o negócio da sua paciente viveu 30 anos com depressão. Bom, eu passei 12 sentindo dores absurdas no meu corpo. Não tinha articulação que não doía. Aí eu fui ao médico uma vez, ele me diagnosticou com fibromialgia. A fibromialgia não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com isso. Beleza, eu tomava remédio. E remédio, e remédio, remédio, remédio. E chegou num ponto que nem o remédio estava fazendo mais efeito. E o negócio foi piorando, 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 que eu não tinha mais força para sair da cama. A Carla precisava me puxar para tirar da cama. Se eu abaixasse no chão, eu não levantava. Para abaixar era um problema. Para levantar era 2 problemas, né? Porque não tinha força. Aí eu falei para ela, eu falei, Carla, ó, eu cansei de viver, joguei a toalha, tá? Se prepara que tu vai ter velório em casa. Eu vou fazer um seguro de vida, vou fazer um seguro do meu carro e vou me jogar embaixo de uma carreta. Carreta é o que não falta nessa minha rodovia aqui mesmo, né? A BR-163 aqui. Ontem eu levei 5 horas para vir de Cuiabá aqui, de tanto movimento. Aí, daí ela desesperou, falou, não, o que que é isso? Vamos procurar o doutor Mário, vamos procurar não sei quem, não sei o que. Eu falei, não quero mais, chega, chega, chega. Então vamos fazer a última tentativa, vamos lá na Suzana, que é uma microfisioterapeuta. Falei, vamos, mas também vai ser a UTI, tá? É a última tentativa do indivíduo. Na ida para o consultório dessa moça, nós paramos numa loja. E ela contou para a dona da loja, que é muito amiga nossa, né? Não, vai ali no Dr. Marcos, que é osteopata, o Dr. Marcos sim vai dar jeito no Antônio, não sei o que e tal. Aí ela foi lá marcar a consulta, só tem para sexta da outra semana, era a quarta, né? Ela chegou e falou, você consegue aguardar até sexta-feira? Eu falei, ó, Carla, para quem já esperou 12 anos, uma semana a mais eu espero. Eu falei, mas saiba que também é a última tentativa. Eu não procuro mais nada. Eu entrei parecendo um velhinho de 90 anos, assim, ó, de dor, que eu não conseguia endireitar meu corpo. E na primeira sessão, ele me deixou de pé. Ele tirou todas aquelas dores de mim naquela primeira sessão. E aí eu comecei o tratamento com ele. Então, assim, na hora que eu vi que teve resultado a primeira sessão, aí eu me dediquei, eu fui atrás mesmo com força. Tinha semana que eu fazia 6 sessões, 2 na segunda, 2 na quarta e 2 na sexta, para poder resolver o problema. Hoje, eu me considero novamente jovem, né? Sinto dores? Sinto, tem dia que dói um pouquinho, mas não me incomoda. Aquelas dores medonhas que eu tinha, eu não sinto mais. Eu hoje consigo trabalhar, eu consigo passear, eu consigo viver coisas que eu não queria mais, eu queria ficar só quieto no meu canto, sabe? Então, mas é aquela situação, eu me entreguei ao processo na hora que o processo apareceu na minha porta, né? Mas eu já tinha pensado em suicídio, eu já tinha entregado o ouro pro bandido, né? Então, muitas vezes a pessoa tem algum problema e ela fica como o Antônio tinha, né, Michele? Não tinha problema nenhum e depois que foi fazer a ficha de anamnese, tu descobriu, né? Gente, na Aí... ficha de anamnese dele e na formação a gente treina, né? A gente troca, um atende o outro e não pode repetir, né? Eu já tinha feito a ficha de anamnese dele, pegado as informações. E aí, na outro atendimento, eu não podia ser com ele, né? E aí ele tinha recém-chegado, disse que estava com dor aqui, dor ali. Passou do meu lado desse jeito, assim, ó. Onde tu vai? Vou na farmácia. Daqui a pouco ele volta com uma sacola cheia de remédio e com aquela cara de vítima, de coitadinho. Aí, e eu lá na formação, pensei, eu vou pegar ele. Gente, agora vamos aplicar a técnica. Sentei do lado dele, eu disse, Antônio, é eu e tu agora. Ela Gente, eu tocou gastei a uma menina que estava do meu lado. Eu gastei uma caixa de lenço com ele, mas a gente trabalhou o que precisava trabalhar naquele momento, né? Então, que nem eu falo, né? Às vezes aquela situação de vitimismo, né? Ela te dá um conforto, ela te dá mais atenção, aquela atenção que você quer, né? Aquele carinho, aquela coisa. Mas existem outras formas de você conseguir isso, né?
E que não seja se mutilando, né? Mutilando o seu corpo, né? Ou trazendo essas situações. Então, esse é um novo sentido. Gente, a gente já passou de 1 hora aqui, já é 10h16, já passamos 10 minutos. Eu sei que 1 hora é pouco, né? Mas vamos encerrar hoje aqui. Amanhã eu vou ter live de novo. Essa semana eu tenho 2 lives. Amanhã é sobre identidade, gente. Isso é um tema muito importante. Eu chamei um teólogo para fazer a live comigo amanhã. Ele é excelente. Quando me pediram sobre esse tema de identidade, eu pensei na melhor pessoa. E amanhã o Leandro vai estar comigo. Daqui a pouco eu faço o anúncio da live de amanhã. Amanhã também, 9h07. Quem é você? Quem sou eu, né? Sobre identidade, tá? Então, venho para a live amanhã. Quero avisar também vocês que no final do mês eu estou fazendo um treinamento sobre inteligência emocional para você conhecer as suas emoções, tá? É um treinamento gratuito, são 3 dias de aulas sobre inteligência emocional. O link já está na minha bio, corre lá, se inscreve, entra no grupo, tá? Para esse treinamento gratuito. Antônio, obrigada por você ter ficado aqui comigo, obrigada por essa primeira live, você fala muito bem, continue passando esse seu conhecimento. Quem não segue o Antônio, vai lá, ele fala muito sobre ansiedade, sobre fobias, são temas que ele gosta de falar. Eu acabo não falando muito sobre hipnose, porque eu tenho os meus treinamentos, né? E o treinamento com hipnose eu faço em atendimentos individuais, então eu acabo não falando muito aqui, tá? Mas o Antônio, ele trabalha especialmente com isso, ele tem um conteúdo de bastante valor lá no Insta dele, tá? Então dá uma passadinha lá, deixa um comentário de agradecimento pelo tempo dele, por ele estar aqui. Antônio, obrigada, tá? Tenho um carinho enorme por você, desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Tenho um carinho enorme pela tua família, que já vieram lá de Lucas do Rio Verde, eu nunca lembro, né? Mas ele veio Agora de lá, acertou. 2000 e Ontem fez poucos. um rolo no nome da minha cidade, que pelo amor de Deus, né? Já veio aqui me conhecer, conheci a família dele, então a gente tem um relacionamento bem legal. Obrigada, Antônio. Deixa uma mensagem final aí e a gente vai encerrando. Eu só quero agradecer essa oportunidade, poder estar expondo um pouquinho do que é a hipnose, desmistificar um pouquinho mais, porque tem gente que às vezes tem um pouco de receio do assunto ainda, né? E você comentou do aplicativo do Michael Arruda, ele tem uma live todos os dias às 6h58, horário de Brasília, tá? Aqui eu acompanho ele às 5h58, porque nós somos 1 hora a menos no estado do Mato Grosso. Aí é meia hora de live todos os dias, muito bom. Ele está num trabalho esse ano de 245 dias. Então ele vai trabalhar o ano todinho com as pessoas que querem melhorar a sua vida, ter autoconhecimento, né? Aprender a lidar com emoções e tudo mais. E ele tem, além da live onde ele explica o assunto, ele faz uma auto-hipnose todos os dias para você ir se mantendo fortalecido, se preparando, né, organizando para a vida aí. Então, quem quiser seguir é Michael Arruda Oficial, tá? Michael Arruda, na verdade, escreve, tá? Ele é da Omni Brasil, é um cara supimpa, tá? Quem gosta de um camarada gente fina é aquele cara. E agradecer por essa oportunidade. Quem tiver dúvidas pode me fazer perguntas aí, estou à disposição para estar ajudando. Essa menina que pediu a respeito do dentista, eu vou passar para ela um videozinho, né, de como você se preparar para ir até o dentista. Grava lá no IGTV e deixa lá para todo mundo. Vou deixar é bem importante. daí Depois a gente compartilha. Porque, assim, é importante saber se controlar um pouquinho, porque fobia é horrível, né? A gente não pode ficar vivendo com isso, não. Tem que tratar mesmo para aprender a viver bem. Tá joia? Então tá, Beijão a gente todos. linda. Beijo. Amanhã, 9h07. Quero todos vocês aqui para a live sobre identidade, tá? Vai ser maravilhosa a live de amanhã. Não percam. Essa aqui vai ficar gravada. Quem chegou no finalzinho consegue pegar a gravação, tá bom? Até mais. Um abraço. Tchau.